Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciência e hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história das vacinas. Como elas foram descobertas, qual o impacto delas nas nossas vidas, como foi o início da vacinação no Brasil. Vamos, nessa aula, tentar responder a essas perguntas e entender um pouco mais sobre as vacinas. A nossa história da vacina começa com uma doença, a varíola. Ela é uma doença viral causada pelo vírus varíola major e varíola minor, que assolou a humanidade desde a antiguidade. Ela é transmitida de pessoa para pessoa pelo ar, através de gotículas de saliva e catarro expelidas pela tosse e pela fala de pessoas contaminadas, assim como por meio do contato com superfícies e objetos contaminados. Vários surtos e epidemias de varíola ocorreram na Europa entre o século X e XVIII, e com as grandes navegações e a colonização da África, da Oceania e da América, a varíola se espalhou pelo mundo e dizimou diversas populações nativas, como vários povos indígenas brasileiros. A transmissão da varíola ocorria de forma desenfreada em uma época onde a higiene pessoal, do ambiente e dos alimentos era algo quase inexistente. Os principais sintomas e sinais da varíola são a febre, dor de cabeça, mal-estar e as dores musculares. Quando o vírus se espalha pelo corpo, surgem manchas avermelhadas por toda parte que evoluem para pústulas, que são caroços ou bolhas cheias de pus, que é uma secreção viscosa, amarelada e frequentemente mal cheirosa. Depois de 8 ou 9 dias, as pústulas viram crostas. Grande parte dos infectados morre na segunda semana de infecção e os que sobrevivem apresentam grandes cicatrizes pelo corpo. Aí são algumas imagens de como fica a pele de uma pessoa infectada por varíola. As primeiras tentativas de controlar a varíola foi por meio de um método chamado variolização, inicialmente praticado na China. Esse método ele consistia na inoculação do material derivado das crostas da varíola em pessoas sãs, na tentativa de produzir uma doença mais branda do que a natural. Ou seja, eles pegavam esse material da crosta e colocavam em pessoas que estavam saudáveis. Essa ideia, ela surgiu da observação de que as pessoas que sobreviveram à varíola, elas não adoeciam de varíola novamente, e que as pessoas infectadas por contato com a pele acabavam desenvolvendo uma forma mais fraca dessa doença. Assim, se a pessoa tivesse contato com a pele contaminada, ela poderia desenvolver uma forma branda da doença e, se sobrevivesse, iria desenvolver uma imunidade. Entre aqueles que passavam pela variolização, a taxa de morte era de 1 para cada 60 doentes, enquanto para os infectados por vias naturais era de 1 morte para cada 6 infecções. Entretanto, apesar de promissor, esse método era muito arriscado. Muitas vezes, a pessoa desenvolvia a forma grave da doença e ainda podia acabar gerando surtos da doença caso não ficasse completamente isolada. Em meados da década de 1760, o aprendiz de cirurgião Edward Jenner soube da história de que os trabalhadores rurais que trabalhavam diretamente com a produção de leite eram imunes à varíola humana, pois desenvolviam a varíola bovina, que tinha efeito muito mais leve em humanos. Jenner teve a ideia de inocular secreções de uma pessoa infectada pela varíola bovina em uma pessoa saudável, para que essa desenvolvesse imunidade contra a varíola humana, que era mais perigosa. E usou para isso um garoto de 8 anos, chamado James Phipps, para testar a sua hipótese. Após a aplicação em Phipps, o garoto teve uma infecção leve e em 10 dias estava curado. Meses depois, Jenner inoculou Phipps com pus varioloso, vindo de uma pessoa que havia contraído a varíola humana. Phipps não ficou doente, ele já tinha adquirido aí imunidade ao vírus da varíola.
Jenner ampliou seus testes para mais crianças e adultos e demonstrou que sua técnica era muito mais segura que a variolação. Assim nasceu a vacina. O nome vacina vem de Variolae vaccinée, que era o nome dado por Jenner para a varíola bovina, que também era conhecida como varíola da vaca. Em outras palavras, vacina significa de vaca ou que vem da vaca, pois a primeira vacina foi produzida a partir de uma doença bovina. Dando continuidade ao trabalho de Jenner, o cientista Louis Pasteur foi o responsável na década de 1880 por desenvolver as vacinas contra a cólera e o antraz. No século XX, várias vacinas bem-sucedidas foram produzidas contra a difteria, o sarampo, a cachumba e a rubéola, por exemplo. Todas elas seguem o mesmo princípio. Um agente infeccioso enfraquecido, inativado ou partes desse agente infeccioso inativado é inoculada na pessoa sem a doença. Isso estimula o sistema imunológico, gerando imunidade contra aquele agente infeccioso. Entretanto, atualmente, as vacinas elas não são mais feitas com pus nem pedaços de pele de pessoas doentes. O processo de produção da vacina é feito em laboratório e de forma muito mais segura e rigorosa e com muitos testes antes da aplicação em humanos, como nós vimos na aula anterior. Agora, é importante destacar algumas informações importantes sobre as vacinas. Primeiro, o processo de adquirir imunidade pode demorar dias e até meses após tomarmos uma vacina. Se você tomou uma vacina hoje, não significa que amanhã você já estará imune à doença. É preciso esperar um tempo para que o seu corpo seja capaz de produzir os anticorpos. Segundo, em alguns casos, mesmo a pessoa vacinada pode adquirir a doença. Podem acontecer ali falhas no sistema imunológico. Entretanto, mesmo nesses casos, a vacina pode ajudar a pessoa a não desenvolver casos mais graves daquela doença. E terceiro, nem sempre a proteção da vacina vale para o resto da vida. Algumas vacinas precisam de mais de uma dose, 2, 3 doses, para que o nosso corpo possa adquirir uma boa imunidade durante toda a vida. Ou, por exemplo, a vacina da gripe, ela precisa ser administrada todos os anos. E a vacinação no Brasil? Bem, a primeira vacina a chegar no Brasil foi a vacina contra a varíola, em 1804. Entretanto, foi só no século XX que a vacinação em massa começa a ser pensada como uma solução de saúde pública, principalmente com a atuação do médico Oswaldo Cruz. Em 1903, Oswaldo Cruz foi nomeado diretor-geral de saúde pública do Brasil. Iniciou uma grande promoção de saneamento básico e de vacinação como formas de promoção da saúde. A varíola era, no Brasil, um grande problema de saúde pública. Iniciada no Rio de Janeiro, a vacinação contra a varíola não foi uma tarefa fácil. Só uma observação, nesse período o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Por isso, iniciaram por lá. A vacinação ocorreu de maneira muito controversa. Por quê? Os profissionais de saúde eles deveriam ir até a casa das pessoas e obrigar todos a tomar a vacina, quer queiram ou não. E muitas vezes isso acontecia de forma violenta, se as pessoas oferecessem resistência para tomar as vacinas. Caso elas não fossem vacinadas, elas não poderiam matricular seus filhos nas escolas, nem trabalhar, nem viajar e nem mesmo poderiam se casar, além de ter que pagar uma multa. Não haviam campanhas de conscientização suficientes para informar a população sobre a importância das vacinas, o que levou muitas pessoas a ter muita desconfiança sobre a vacinação. Isso gerou muita revolta na população, que já estava insatisfeita com o governo da época, resultando em vários protestos que ficaram conhecidos como a Revolta da Vacina. O confronto com a polícia resultou em 30 mortes, 945 pessoas presas, 110 feridos e 461 pessoas que foram deportadas para o Acre. Apesar da repressão, a vacina obrigatória foi suspensa, conforme o desejo da população. Mas, em 1908, a população do Rio teve que enfrentar uma epidemia de varíola,
que resultou na morte de 6.400 pessoas. Desde então, a estratégia de vacinação teve mudanças e passou a focar muito mais na conscientização da população sobre a importância de se vacinar. A campanha de vacinação contra a varíola continuou e em 1971 o último caso foi notificado no Brasil. Desde então, essa doença ela não fez mais vítimas, pois foi erradicada graças à vacinação da população. Isso não significa que a vacinação agora é desnecessária, porque a doença foi erradicada. Mas, se a vacinação não ocorrer, essa doença ela pode voltar a ser um problema. Por isso que a vacinação de toda a população é essencial para o controle de doenças como essa. Assim como a varíola, várias outras doenças foram erradicadas com a vacinação. Agora, vamos conhecer a palavra-chave da aula de hoje, que é vaca. Fiquem atentos na hora de responder a atividade na plataforma. Apesar de todo o benefício da vacinação, até hoje ela é vista com desconfiança por muita gente. A vacina contra a Covid-19, por exemplo, recebeu diversos ataques, até mesmo de políticos, e muita informação falsa, as chamadas fake news, sobre a vacinação tem circulado nas redes sociais. É preciso tomarmos muito cuidado com as informações que vemos na internet e temos sempre que pesquisar bastante em fontes confiáveis para podermos chegar às nossas conclusões. Atualmente, de acordo com a comunidade de pesquisadores sérios que tem se dedicado ao estudo e pesquisa sobre esse tema, a vacina tem se mostrado como a melhor forma de prevenção à Covid-19 que nós temos no momento, juntamente com as medidas de distanciamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos. É somente com a vacina que poderemos voltar a uma vida mais ou menos normal, sem que cada vez mais e mais pessoas sejam vítimas dessa doença. Portanto, incentive as pessoas que você conhece a se vacinar contra a Covid-19. Explique a importância da vacinação e como a vacina funciona. E claro, contra todas as outras doenças que possuem vacinas disponíveis, é importante incentivarmos a vacinação. Verifique com seus responsáveis se você possui sua carteira de vacinação, dê uma olhadinha nela e, caso você tenha alguma dúvida, procure uma unidade de saúde para saber se sua vacinação está em dia. A vacinação é uma forma de nós protegermos a nós mesmos, a quem nós amamos e a toda a nossa comunidade. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido mais sobre a vacina e sobre a história da vacinação e a importância dela. Façam a atividade que já está na nossa plataforma e não esqueçam a nossa palavra-chave. Até a nossa próxima aula.